Eu sou Roberto Imbuzeiro Oliveira, pesquisador do INPA e também sou cientista do nosso estado da FAPERJ, a Fundação de Amparo à Pesquisa Científica aqui do estado do Rio de Janeiro. Nessa apresentação, eu quero falar um pouco da carreira que eu escolhi, a carreira de matemático, e apresentar um lado dessa carreira que talvez os alunos das escolas não conheçam tão bem. A gente sabe que existem matemáticos no mundo, especialmente porque a gente tem aulas de matemática na escola, então vem uma professora, um professor nos ensinar a matéria, né? Essa é uma carreira super nobre, super valiosa e talvez seja a carreira mais importante de todas que envolvem matemática, porque ela é a base para as outras, né? Quem não aprende matemática na escola não vai bem em matemática no resto da vida, em geral. Mas aqui eu quero falar de carreiras que talvez não sejam tão conhecidas, de jeitos de levar a vida, que não sejam tão conhecidos dentro da matemática, né? E mostrar para vocês que, na verdade, a carreira, ao invés de ser uma coisa obscura, uma coisa que não leva a nada, tem um monte de conexões importantes com o conhecimento humano, é uma carreira que pode ser até lucrativa e que tem uma perspectiva grande de crescimento no futuro. Então, de uma certa maneira, talvez a gente esteja na melhor era para se formar em matemática aplicada, por exemplo, né? Que é uma das coisas que eu vou descrever. E nessa apresentação aqui eu começo com essa foto de 4 pessoas queridas, a Carolina Araújo, que é minha amiga, minha colega aqui no INPA, também pesquisadora da casa, também cientista do nosso estado. Esse senhor é o padre Paul Schweitzer, é um padre jesuíta, que foi meu professor na graduação, na PUC-Rio. O Kadim Var é um senegalês, que hoje é pesquisador do INPA também. E o Robert Morris é um inglês, que também é pesquisador do INPA, ou seja, essas pessoas aqui têm origens diferentes, têm caras diferentes, mas elas são unidas pelo fato de serem pesquisadores em matemática, que é o tipo de carreira que eu vou falar no final dessa apresentação. Bom, eu não sei como é que é para vocês hoje. Na minha época, quando a gente ia para a faculdade, eu estava pensando em ir para a faculdade, sempre aparecia alguém bem intencionado para nos ajudar e conversar a respeito. E se você dizia que gostava de matemática, das duas uma. Se você gostava de matemática e também gostava de física, te falavam para fazer engenharia. Ou se gostava de computação, falavam para fazer computação, né? Ou alguma coisa nessa área, assim, engenharia, computação, área mais técnica. Se você gostava de matemática, mas também, sei lá, gostava de escrever redação, era bom de história ou de geografia, te falava, vai estudar economia, porque você vai combinar as duas coisas. E além dessas carreiras aí, tinha umas outras, tipo contabilidade, administração, que usavam a matemática também bastante, talvez uma matemática um pouco menos avançada que as outras 3, né? Mas era uma matemática substancial também. Você tinha que saber matemática para se formar nelas, né? Essas carreiras continuam existindo, continuam sendo atraentes de várias maneiras. E uma pergunta razoável é, se eu gosto de matemática, por que eu vou ser matemático, né? Tem tanta coisa que eu posso fazer com matemática, por que eu não vou para essas outras áreas? E uma razão para você ser matemático tem a ver com esse quadro aqui. Ser matemático é estar no meio de um monte de coisas. O que tem nesse quadro aqui? Tem um monte, do lado esquerdo, tem um monte de áreas do conhecimento humano, coisas que vêm desde tempos muito primitivos, tipo saber contar, ou saber fazer contabilidade de estoque. Os grandes impérios da antiguidade já faziam isso, né? Tem outras coisas tipo física clássica que o Newton inventou, sociologia, biologia, filosofia, que é mais antigo que isso tudo aqui, jogos de azar, que devem ser mais antigos ainda que a filosofia, e coisas modernas, tipo computação, ciência de dados. Cada uma dessas coisas ajudou a criação de certos assuntos em matemática, tipo teoria dos números, que é estudar os números, né? Como é que eles são, quantos números primos têm, quais são as propriedades. É uma área que meio que cresceu a partir de coisas de contagem e contabilidade. Ao mesmo tempo, se você pega a física clássica, a física do Newton, ele teve que inventar o cálculo, né? Aquele cálculo que se aprende na faculdade, quando você estuda engenharia, economia, para lidar com os problemas da física clássica. Então ele inventou uma matemática nova para resolver o problema da física. Só que a matemática não é só algo que serve a essas outras ciências e esses outros ramos do conhecimento em verde. A matemática ela tem uma dinâmica própria. E através da matemática, você cria instrumentos que vão servir para propósitos que você nunca imaginou. Quer ver um exemplo nesse quadro? Pelo menos o Newton, quando criou o cálculo, e aí os matemáticos gostam de falar de análise matemática, que é meio que o outro nome para o cálculo, digamos assim, ou para coisas derivadas do cálculo, né? Quando ele inventou isso,
Ele criou uma ferramenta que serve para um montão de coisas. Então, por exemplo, se você quer estudar probabilidade, que é o estudo do acaso, né, do ponto de vista matemático, você precisa da análise lá do cálculo que o Newton inventou. E você pode pensar na probabilidade só como uma área de matemática. Mas, claro, os caras que começaram a estudar a matemática, a probabilidade, né, a matemática da probabilidade, eles tinham uma motivação simples. Eram matemáticos até famosos, Blaise Pascal, Pierre de Fermat, eles tinham a motivação de estudar jogos de azar. Eles queriam entender, né, se eu estou jogando lá baralho, eu estou fazendo uma coisa, eu quero entender quais são as minhas chances de ganhar, em que eu deveria apostar. Então, a probabilidade tem essas duas origens. Uma é de dentro da matemática, que é o cálculo, a outra são jogos de azar. Só que ela vai se combinando com um montão de outras coisas e ela leva a outras. Por exemplo, a probabilidade da origem é estatística matemática. Toda estatística que a gente faz, né, a análise de dados do ponto de vista estatístico, é baseada em probabilidade. E aí essas coisas juntas, com computação e outras, levam a ciência de dados. Mas a ciência de dados também tem a ver com otimização, que é a área de tomar a melhor decisão possível do ponto de vista matemático, em uma determinada situação. Essa área também vem do cálculo, ela tem a ver com geometria euclidiana, que é uma coisa que se estuda desde os gregos lá, né? Então a otimização também é fundamental, tanto em computação quanto em ciência de dados. E essas coisas, ciência de dados, estatística, são fundamentais em medicina e biologia. Quando você quer entender como funcionam os organismos, quer entender como é que funciona um remédio, se um remédio funciona ou não, se uma vacina é segura ou não, você recorre à estatística, que tem a ver com probabilidade, tem a ver com cálculo, tem a ver com tudo. Do mesmo modo, você pode lidar com logística no mundo real. O que é logística? Você tem uma empresa, precisa transportar coisas. Qual é a melhor maneira de fazer isso para evitar que usar caminhão demais ou não conseguir levar a carga toda, né? Então, isso envolve, de novo, otimização, probabilidade, estatística, se você não tem certeza sobre demandas e tudo mais. E tem muitas outras coisas também. Por exemplo, o estudo da filosofia, que tem a ver com o estudo do que é a verdade, como é que você formula a verdade, como é que você lida com a verdade, levou o estudo da lógica. A gente entende o que é lógica. Mas existe um ramo da lógica que é a lógica matemática, a lógica simbólica, que a gente bota as verdades e mentiras em símbolos e tenta lidar com eles, quase como se estivesse fazendo uma álgebra, resolvendo uma equação. Então a lógica matemática vem da filosofia e vem da álgebra em algum sentido. Mas a lógica matemática, né, botar o pensamento, né, o raciocínio em símbolos, foi um passo fundamental para a computação existir. Então, o jeito que a gente concebe o computador, esse objeto do mundo físico que faz coisas maravilhosas, é a partir da lógica. Então, ser matemático é ser capaz de, em um certo sentido, trafegar por todo esse universo de coisas, que na verdade é muito mais cheio, muito mais rico do que eu tenho tempo de falar aqui, né? Vamos olhar lá para trás para ver como é que era a matemática, né? Então, claro, existe contagem, existe matemática simples desde muito tempo. Mas tem alguns povos em que a matemática foi desenvolvida mais, né? Por exemplo, lá por volta de 3.000 anos antes de Cristo, surgiu entre os babilônios e egípcios a noção de número abstrato, os primórdios da geometria. O que é número abstrato? É você falar do número 5, você perguntar, são 5 laranjas, 5 maçãs ou 5 grãos de trigo, né? Ele falar do conceito de 5 e usar isso para contas e tudo mais. Aí, isso é a geometria rudimentar. A geometria antiga, ela teve meio que o ápice dela, um dos ápices dela, um dos apogeus dela, foi o livro dos elementos de Euclides. E esse aqui é uma versão em latim do livro, o livro original era em grego, né? E o Euclides, entre outras coisas, ele foi importante porque ele codificou a noção de demonstração matemática. Quer dizer, como é que você, partindo de princípios, você demonstra que certas coisas sempre são verdade ou sempre são mentira. Essa edição em latim aqui é interessante porque ela é um dos primeiros livros publicados com figuras na história da humanidade, com figurinhas, diagraminhas assim, né? Para ilustrar as demonstrações de Euclides. Um grande passo na matemática foi dado pela criação da álgebra, que é basicamente você passar a usar símbolos, né? Que numa primeira aproximação, a álgebra é passar a usar símbolos para lidar com conceitos matemáticos. É uma coisa que às vezes na escola dá um nó na cabeça de alguns alunos, né? Pessoas gostam desses memes falando, eu entendi a matemática até que começar a aparecer o negócio de x, né? Mas é que esse x é fundamental, ele permite escrever equações, sistemas de equações, essas coisas aparecem no mundo real, a gente consegue usar de uma forma muito importante. E não à toa isso foi desenvolvido lá atrás, quando as pessoas tinham interesse no conhecimento puro, mas também tinham interesse em resolver problemas no mundo real, né?
Esse senhor aqui da estátua, ele é um matemático persa, cujo nome está aqui embaixo, é Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, e ele escreveu o livro que meio que, digamos, popularizou a álgebra, tanto na Ásia quanto na Europa. E o nome dele é tão importante na história que deu origem a duas coisas. Al-Khwarizmi deu origem à palavra algarismo, que a gente usa, né, para os algarismos, e deu origem à palavra algoritmo, que é usada em computação. Não vou falar dessa parte. Mas então o que é álgebra? É você bota os símbolos na matemática e passa a entender as operações que regem a manipulação desses símbolos, as equações, as relações entre os símbolos, expressar as coisas dessa forma. Mas tem um monte de outros tipos de matemática, dois que eu já falei, né? O cálculo, que o Newton inventou, isso aqui é uma página do livro lá que ele inventou a física dele, e o cálculo. E isso aqui é a lógica matemática, uma coisa que talvez os alunos conheçam menos, mas é aquilo que eu estava falando antes. Você passa a expressar deduções lógicas, aqui a AX é axioma, é um princípio que você toma como verdade. E você passa a expressar as deduções como manipulações de símbolos, ou seja, como se fosse álgebra mesmo, né? Álgebra não é dizer, se 3x é igual a 5x mais 7, eu posso jogar o 3x para lá e o 7 para cá e fazer uma operação? Não é manipular símbolos? Então, lógica matemática também envolve manipular símbolos, não é só isso, mas é também. Bom, já que a gente está falando tanto de tipos de matemática, seria bom a gente parar um pouco para pensar no que é a matemática. E essa é uma dessas perguntas que intrigam os filósofos há séculos, né? Não tem ninguém que tenha dado uma definição de matemática que é perfeita. Mas tem uma definição muito boa que vem nesse livro aí, que eu recomendo, A Experiência Matemática. Talvez mais para os professores que para os alunos. Mas esse livro ele dá uma definição que é estranha. Primeiro ele diz o seguinte, olha, a matemática trata de objetos mentais. O que quer dizer isso? Quer dizer que por mais que a matemática seja aplicável no mundo real, eu estou pensando primordialmente em objetos mentais, coisas tipo ponto, triângulo, reta, número, que não são objetos concretos, né? São objetos que a gente imagina, que a gente até encontra no mundo de alguma forma, mas não é o objeto que está na nossa frente. Quer dizer, não existe um triângulo no mundo, existe uma coisa que tem um feitio triangular. Bom, mas esses objetos mentais, eles não são de qualquer tipo. Eles são objetos mentais com propriedades reprodutíveis. É meio que dizer que essas propriedades são objetivas, grosso modo. Que apesar dos objetos matemáticos estarem na nossa cabeça, que nem talvez a noção de amizade, a noção de amor, quando a gente vai falar de matemática, a gente consegue que o que eu estou imaginando como triângulo seja o que você está imaginando. E a gente chega às mesmas conclusões sobre o triângulo, né? Mesmo que a gente não chegue, por exemplo, às mesmas conclusões sobre o que é amor ou amizade. Né? Então pode ter muito debate sobre certos conceitos, os conceitos matemáticos não estão suscetíveis a esse tipo de debate. Eles têm propriedades reprodutíveis que são as mesmas para todas as pessoas que conseguiram conceber e entender aqueles objetos. Mas então esses objetos mentais de propriedades reprodutíveis, a coisa interessante a respeito deles é que existem padrões a ser achados, existem coisas que a gente consegue mostrar a partir de regras lógicas que descrevem esses objetos. E no próximo slide a gente tem um exemplo aqui para falar de abstração, que é uma coisa que a gente aprende no ensino médio talvez, né? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo, qualquer triângulo, é sempre igual a 180 graus. E isso é um teorema que você prova, se quiser provar, né? Você pega o triângulo ABC, a base é ABC, passa uma reta pelo outro vértice que é paralela a BC, e aí usa aquelas regras de alternos internos aqui para ver que os ângulos B e C aparecem aqui junto do A, somando 180 graus, bonitinho. O que é isso, né? Por que esse teorema pode ser verdade? Por que a gente pode falar disso? Bom, primeiro porque a gente está falando de uma classe de objetos mentais que são os triângulos, que estão dentro da geometria plana, que tem um monte de propriedades e teoremas e não sei o que lá. Mas o importante para a gente poder falar disso é o que a gente chama de abstração. Eu falei que triângulo não existe no mundo, existem objetos com forma triangular. Por que eu estou dizendo isso? Bom, primeiro porque talvez se você botar um microscópio, você vai ver que seu triângulo no mundo não é perfeito, né? O seu objeto não tem uma forma perfeitamente triangular. Mas a segunda é que não importa. Quando eu falo de triângulo, eu estou pensando num conceito abstrato, num conceito que eu removi propriedades da realidade. Ou seja, eu não estou interessado num objeto de forma triangular que pode ser um esquadro, pode ser um desenho que alguém fez, pode ser um pedaço de madeira cortado com uma caveira pintada em cima. Eu não quero pensar nisso, eu quero pensar no triângulo, puro e simples, na ideia de um objeto, uma forma geométrica com 3 lados que são segmentos de reta. Quando eu faço essa abstração, eu tiro várias coisas do mundo real para olhar só as propriedades que me importam, é aí que os padrões que a gente pode reconhecer, tipo a soma dos ângulos internos, saltam aos olhos.
É aí que a gente tem coisas para serem demonstradas. Aí, quando eu vou para essa categoria de objetos abstratos, eu não tenho que me preocupar com o problema que você tem, por exemplo, nas ciências, né? Tem essa história que, durante muitos anos, na Europa, achavam que não existia cisne negro, só existia cisne branco, porque na Europa só tem cisne branco. Aí, algum dia, os ingleses chegaram na Austrália e descobriram o cisne negro lá. Isso é uma coisa que acontece em ciência, na biologia, no caso, né? Na zoologia, porque você pode ser confrontado com algo que você nunca tinha visto, que está no mundo real. Na matemática é diferente. Na matemática, eu consigo conceber triângulo e provar coisas sobre triângulo, fazer coisas com o triângulo, sem me preocupar com o triângulo que eu vi. É como se, de alguma forma, eu conhecesse todos os triângulos que existem e que poderiam existir. E isso vale para todos os outros objetos. É claro que ainda assim há mistérios na matemática, mas não desse tipo, do tipo, eu achava que isso era verdade e é mentira, né? Nesse sentido, eu achava que todos os cisnes eram brancos e aí descobri um negro. Esse problema não aparece na matemática. Parece a gente não saber a verdade às vezes e ter que lutar muito para descobrir qual é. Bom, quando a gente fala de matemática, com abstração e tudo mais, meio que existe uma subdivisão natural que é entre a matemática pura e a matemática aplicada. E a matemática pura é aquela que você está preocupado com os objetos matemáticos, né? Sua preocupação é entender melhor a matemática. Então, você pode gostar ou não gostar de um enunciado tipo esse aqui, que diz, olha, se eu pego um número natural n e eu conto quantos primos há de 1 a n, e o n é bem grande, o número de primos vai ser basicamente n dividido pelo logaritmo natural de n. O que isso quer dizer? Quer dizer mais ou menos o seguinte, que se eu pego os números de 1 a n e escolho um número entre essa faixa aí ao acaso, tem uma chance tipo 1 sobre log n desse número ser primo. Para que isso serve? Não sei, mas é uma verdade matemática e tem gente que vive se preocupando com essas coisas e é uma coisa interessante, é um dado sobre o mundo, esse mundo abstrato das ideias, e frequentemente essas coisas, por mais abstratas que pareçam à primeira vista, elas acabam tendo aplicações. Então, matemática pura pode até ser uma coisa que você não gosta, pode ser uma coisa que é meio abstrata demais, que é meio esquisita demais. Tudo bem, todo mundo tem o direito de achar isso. Ninguém tem o direito de achar a matemática pura inútil, porque ela frequentemente surpreende a gente. O cara menos preocupado com a realidade, mais desligado das aplicações, às vezes esbarra em coisas que acabam sendo muito úteis. Por outro lado, tem a matemática aplicada, e eu talvez me considere um matemático aplicado. A matemática aplicada é aquela que faz a ponte entre o universo das aplicações, né, aquelas coisas que a gente botou no quadro lá, as verdes e as amarelas, né? E a matemática aplicada, eu diria, olha, é você pensar na matemática em diálogo com outras áreas do conhecimento. E por isso, ela é meio que a área generalista disso que se chama de STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? O que eu quero dizer com área generalista? A pessoa que estuda matemática aplicada, ela não vai saber engenharia tão bem quanto o engenheiro, ela não vai saber economia tão bem quanto o economista, ela não vai saber tecnologia tão bem quanto o cara de computação. Mas ela vai ter um conhecimento que permite a ela passear por todas essas áreas e contribuir de uma forma bastante substancial. Ainda que talvez, eu quero fazer sou matemático e quero fazer geologia. A gente tem alguns exemplos aqui do INPA de alunos que se formaram e foram trabalhar com geologia. Eles têm que aprender geologia para trabalhar, mas os geólogos estão lá se matando para aprender geologia e aprender a matemática. O matemático chega com uma vantagem muito grande, uma visão além do alcance, uma coisa que permite a ele ir mais longe do que o geólogo poderia imaginar, talvez, ou poderia ir tão rápido. Então, sendo uma área generalista, a matemática aplicada abre muitos caminhos. E talvez ela abra mais caminhos hoje, porque no passado, engenharia envolve muita matemática, mas sei lá, para ser engenheiro civil não basta saber matemática. Você quer fazer um prédio, que é um objeto concreto, e ele não pode cair. Isso continua sendo verdade, mas também existem muitas coisas no mundo da informação, de ciência de dados, de finanças também, que são mais abstratas, né? Que não são objetos concretos exatamente. E aí o matemático tem uma vantagem especial nesse mundo, e por isso talvez esteja sendo mais valorizado hoje do que no passado. Eu vou falar aqui das principais formações em nível de faculdade que existem no Brasil. Tá? Aqui eu estou pegando como parâmetro a FRJ, a Universidade Federal aqui do Rio, a maior universidade pública do estado. E a gente tem 4 formações básicas lá no Instituto de Matemática. Uma licenciatura, que forma os professores das escolas. Então, essa eu não vou falar muito, já disse que é a mais importante de todas, mas não vou me deter nela. Tem também os bacharelados em Matemática Pura e Aplicada,
Os dois tipos de matemática que eu falei, que seria o bacharelado, ao invés de você aprender a ensinar, você aprende mais profundamente, talvez, essa matemática. Tem a estatística, que é basicamente a ciência de coletar e analisar dados, e a atuária, que é a avaliação de risco, do tipo, eu tenho uma seguradora aqui, então cada pessoa me dá por mês R$1.000, mas se uma dessas pessoas morrer, eu tenho que, de repente, dar R$300.000 para ela. Será que eu estou correndo muito risco? Eu que sou o dono da seguradora, será que eu estou correndo muito risco de receber R$1.000 e ter que dar R$300.000 por mês, de repente? Será que tem uma chance grande de morrer gente demais e eu não ter dinheiro para dar? Né? Afinal, eu estou ganhando só R$1.000 por mês, de cada pessoa. De repente, morre todo mundo e eu não tenho dinheiro para dar. Qual é o risco disso? Então, avaliar esse tipo de coisa é o papel do atuário. Esses cursos aqui têm várias coisas em comum. Eles têm uma base de álgebra linear e cálculo, que são cursos que a gente... álgebra linear a gente aprende às vezes um pouquinho na escola, cálculo menos, são cursos super importantes. E todo mundo aqui aprende computação também. Além disso, tem outros cursos específicos que podem ser de matemática ou de outras áreas, tipo engenharias, computação, pedagogia, no caso de licenciatura, né? Administração, dependendo do que você fizer. E onde é que vão parar os matemáticos, né? Os matemáticos, aqui eu estou pensando talvez mais nos aplicados e nas outras carreiras, né, de a estatística, a atuária, tem várias áreas de atuação. Mercado financeiro, que é uma área que paga muito bem. Seguros e fundos de pensão, também paga muito bem. Empresas de consultoria, empresas que são contratadas para resolver o problema de outras empresas, né? Ciência de dados, que é se você pegar dados de clientes ou dados de usuários e tentar usar de uma forma inteligente num negócio. Pesquisa operacional, que é basicamente tomada de melhores decisões em negócios a partir de princípios matemáticos. E tem as pessoas que, como eu, resolvem ir para a pesquisa científica. Ou seja, são pessoas que gostam tanto de matemática que querem inventar nova matemática, descobrir nova matemática. E, em geral, esse pesquisador também é professor em tempo integral numa universidade, na maior parte dos casos pública, embora a gente tenha a PUC-Rio, que tem um excelente departamento com pesquisa em matemática, e não é pública. Eu fiz uma enquete há uns anos com os alunos de matemática aplicada do UFRJ para saber onde eles foram parar depois da graduação. E aqui são as áreas mais comuns. A mais comum de todas é o setor financeiro, com 37%, um pouquinho mais de um terço. Um pouquinho menos de um terço foi para a pesquisa científica, que é o que eu faço. E teve uma porcentagem menor que foi para a ciência de dados e informática. Essa pesquisa já tem uns anos, acho que foi de 2019. Pelo que eu ouço falar, a ciência de dados cresceu muito nesse período. Agora os alunos têm muita facilidade, ou mais facilidade de achar emprego aqui. E o que você ouvia na época, que eu acho que era o seguinte, o cara que se forma em matemática aplicada, tudo bem, ele pode não ter um diploma só dizendo que ele sabe computação. Mas quando ele entra no mercado de trabalho e mostra que ele é capaz, ele consegue crescer muito bem na carreira, né? E no setor financeiro, os matemáticos são super amados de qualquer forma, porque eles têm capacidade de lidar com dados financeiros, e avaliar investimentos e tal, que são mais difíceis de encontrar em profissionais de outras áreas. Vamos falar de mercado de trabalho mais a longo prazo, a médio prazo, né? Nos Estados Unidos tem um negócio que eles chamam de Bureau for Labor Services, basicamente uma coisa do governo americano que avalia projeções para o mercado de trabalho para o futuro. A projeção lá é que essas carreiras de matemática e estatística, elas vão crescer por volta de 33%, ou vão aumentar em um terço, mais ou menos, de 2016 a 2026. Né? Quer dizer, essa projeção é de 2016, né? A gente já está quase em 2026, vamos ver se realiza. Mas tudo indica que sim, está crescendo muito o mercado. E o salário é um salário bom. Na realidade brasileira isso parece muito. Lá também é um salário bem substancial para a mediana da área, né? Metade das pessoas ganha pelo menos isso. E é um salário que é muito parecido com o de programadores, engenheiros civis, engenheiros mecânicos de produção. É melhor, por exemplo, de contabilidade, né? Então, lá nos Estados Unidos, você pode pensar que tem um filho que chega para o pai e diz: pai, eu quero fazer contabilidade. O pai diz: não, vai fazer matemática que você ganha mais dinheiro, né? Talvez seja menos imaginável aqui no Brasil, mas eu acho que essa realidade, se não é ainda a realidade vigente, a gente vai acabar convergindo para lá também. Nota aqui que tem a projeção no mesmo lugar, diz que programação de computadores vai encolher, em parte porque eles acham que a inteligência artificial vai substituir programador, mas substituir matemático é muito mais difícil. E para dar mais uma coisa, né, mais uma informação, tem esse site CareerCast que elenca as melhores carreiras todo ano,
E quase sempre das melhores carreiras, aqui eu peguei um ano de 2018, não atualizei, mas quase todo ano é assim. Das melhores carreiras, umas 5 ou 6 são matemáticas, né? Por algum motivo eu botei 6 aqui, mas acho que eu só listei 5. Tinha mais alguma lá que eu não botei. Então são carreiras que ou são de matemáticos exercem, ou pessoas que sabem, tiveram que aprender muito a matemática na faculdade exercem. Bom, muitas vezes o matemático vai fazer pós-graduação depois de se formar, isso é especialmente verdade com os bacharéis. E aí você pode ir para o mestrado, para aprofundar seu conhecimento, ou o doutorado, que é para você meio que ter experiência de fazer pesquisa, virar um aprendiz de pesquisador. Mas mesmo a gente que vai para o doutorado, muitas vezes acaba no mercado fora do mundo acadêmico, né? Fora das universidades, fora da pesquisa. E também existe esse fenômeno que é maior no exterior do que aqui, mas está crescendo aqui, que é o cara fazer graduação em matemática e fazer pós em outra área, fazer administração, fazer em computação, fazer em economia. Muitos dos grandes economistas nos Estados Unidos, por exemplo, fizeram graduação em matemática, às vezes fizeram matemática e economia. O que mostra, também isso é verdade em computação e em outras áreas, isso mostra que esse treinamento matemático é um diferencial, é algo que te capacita para coisas além da matemática. O que não é surpresa, né? Porque como eu falei antes, a matemática está no meio de um monte de coisas. Bom, até pouco tempo atrás, no Brasil, quase todo mundo que fazia esse caminho do mestrado e doutorado que eu fiz, meio que sabia que ia trabalhar em pesquisa, né? Ou que poderia trabalhar em pesquisa. Agora isso já não é mais verdade, porque o número de concursos para as universidades diminuiu drasticamente. Nos Estados Unidos tem um fenômeno bem mais antigo, que é assim, de todo mundo que se forma em pesquisa, 1/3 vai ficar na pesquisa, vai trabalhar como professor pesquisador numa universidade, outro terço vai trabalhar em alguma empresa de consultoria ou em finanças, algum lugar do mundo que chamam de setor produtivo. Outros vão fazer um concurso para um cargo de governo, né, tipo, vão ser espiões, isso existe, né, fazer parte tecnológica de espionagem, vão trabalhar dando aula sem fazer pesquisa ou vão fazer outras coisas, né? E a minha impressão é que o Brasil amanhã vai ser os Estados Unidos de hoje, ou seja, a gente vai continuar formando mestres e doutores em alta qualidade e nem todos esses mestres e doutores vão ser absorvidos no setor de pesquisa. Isso é ruim? Bom, se você quer muito ser pesquisador, talvez seja ruim. Mas cá entre nós, indo trabalhar nessas outras coisas, talvez você ganhe melhor. Tem uma vida até mais tranquila, como eu já ouvi de muita gente. Então, passando rapidinho pela minha trajetória, eu fui um cara que optou, então, por fazer pesquisa. Estudei bacharelado na PUC-Rio, depois mestrado no INPA, fui fazer doutorado em Nova York, fiz um pós-doutorado, uma espécie de estágio de 2 anos na IBM, nos Estados Unidos, e aí vim para o INPA. E as minhas áreas de investigação são probabilidade, estatística e matemática, né? Então, eu consegui fazer esse caminho de pesquisador numa época que as coisas estavam mais fáceis, e eu posso, talvez, falar um pouquinho do como é que é o meu dia a dia, né? Meu dia a dia é tentar descobrir verdades novas na matemática, isso é pesquisa científica em matemática. Essa pesquisa eu faço não sempre sozinho, eu faço às vezes com colegas espalhados pelo mundo, às vezes eu viajo para falar da minha pesquisa, sou convidado a falar da minha pesquisa em eventos. Também escrevo artigos científicos para dizer o que eu fiz e mostrar para o mundo e outras pessoas poderem fazer algo em cima ou aproveitar para outro fim. Além disso, eu sou professor, eu dou curso na pós-graduação do INPA e oriento alunos, né? E, bom, também participo de várias outras coisas que fazem, digamos, a comunidade de matemáticos, a comunidade científica continuar funcionando. Não vou entrar em detalhes aqui. E aí, o que eu acho que precisa alguém que quer ser pesquisador? Pesquisa é uma coisa difícil. A gente precisa ser paciente. E precisa ter bastante vontade de aprender matemática. Você tem que amar a matemática de algum jeito. A gente tem que estar disposto a pensar profundamente nas coisas, analiticamente, ir a fundo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que a maior parte do tempo as coisas não vão bem. O pesquisador não descobre uma coisa nova todo dia. Descobre de vez em quando. Isso está bom. Então, é uma coisa que parece um pouco essa escalada de montanha aqui. Porque é uma coisa que você faz, mas você faz por esforço. Você faz para chegar lá no topo, mas a maior parte do tempo você não está no topo. Você está no meio do caminho, está frustrado, está mal-humorado, está cansado e você tem que aprender a lidar com isso, né? O que a escalada e a matemática diferem é que para ser um bom matemático ajuda muito você ter outras virtudes também, tipo saber se expressar bem. E se você vai ser professor, ter uma certa paciência e uma tranquilidade para lidar com os alunos e as coisas que aparecem. Então, no final das contas, eu acho que a situação geral do Brasil e do mundo para os matemáticos é a seguinte, né? Falando de pesquisa e do resto também. Tem um mercado aí cheio de oportunidades,
As oportunidades no Brasil ainda estão se abrindo, tem coisas aparecendo agora. No mundo tem mais ainda, já é uma coisa mais consolidada, mas aqui a gente vê as coisas crescendo. A pesquisa e o caminho que leva até lá é um barato para muita gente, mas ela está bem competitiva. Agora, vale a pena fazer doutorado? Bom, se tudo que você quer na vida é ser pesquisador e se não der certo você vai, sei lá, morrer de desgosto, você tem um problema. Mas, se você fizer o doutorado com uma certa flexibilidade na cabeça, você pode descobrir que você termina o doutorado, não vai ser pesquisador e vai ganhar muito melhor. E aí tem algumas coisas que é bom ressaltar, né? Para todo matemático, aprender inglês e programação de computador é fundamental, porque muitos dos empregos pedem uma dessas duas coisas. Certamente a pesquisa, mas muitos outros também. Fazer pós-graduação em matemática ou em outra área pode ser uma necessidade, dependendo de onde você for atuar. E a última coisa é que, especialmente se você for trabalhar com pesquisa, os empregos em pesquisa não são tantos. Então, você é do Rio, você gostaria de morar no Rio, mas só aparece emprego de pesquisa em São Paulo ou em João Pessoa. Você tem que estar disposto a contemplar essas possibilidades. Ou então, mudar de carreira. Se isso é ruim ou bom, não sei. Quer dizer, eu gosto de viajar, gosto de ir para outros lugares, mas seria ruim eu ser forçado a ficar numa cidade que não é o Rio, que é onde eu nasci. Então, bom, isso é tudo que eu queria dizer. Resumindo, carreira de matemática é uma carreira legal. Para quem gosta de matemática, esse caminho da pós-graduação é super legal e pode ser necessário também. É uma carreira que apresenta oportunidades novas, também apresenta desafios. E o mais legal, ela está no meio de um monte de coisa interessante, um monte de coisa quente de ciência, tecnologia, engenharia, economia, um monte de áreas. É uma carreira especialmente boa para quem gosta do pensamento analítico e quer se manter aberto a várias possibilidades. Muito obrigado.